Fala pessoal, beleza? Alexandre na voz aqui. Hoje eu vim aqui com o objetivo de mostrar para vocês aqui a instalação de um cluster OpenShift Bare Metal na versão 4.18, tá? Mostrar para vocês o quanto é simples fazer essa instalação, tá? E, e vamos lá, mãos à obra. O intuito do nosso vídeo aqui é um intuito de sermos práticos aí, né? Tentar mostrar aqui, de fato, como é que foi feito o planejamento, né, a fase de preparação da infraestrutura, a fase de instalação e a fase de validação, tá certo? Então, a fase de planejamento, né, é a fase onde nós é, lemos, né, a infraestrutura, né, perdão, lemos a documentação. Eu vou deixar a documentação aqui em anexo aqui do nosso vídeo, tá? Mas documentação da Red Hat é uma documentação muito bem elaborada, muito bem estruturada, completa, tá? Então aqui nós temos todos os pré-requisitos que são necessários aí para poder fazer a instalação desse cluster, tá certo? É, então além de fazer essa leitura da documentação oficial, né? Eu costumo dizer que é, uma boa instalação de um cluster de OpenShift, ela é norteada por um trabalho bem feito, né, nos pré-requisitos. Tá? Então, se você tiver um pré-requisito bem organizado, se você tiver organizado aí os pré-requisitos de forma bem estruturadas e de acordo aí com os requisitos do ambiente e a documentação da Red Hat, não tem como dar erro. Não tem como dar erro. Agora, se der algum erro, pode validar, pode verificar aí os pré-requisitos, tá? Que alguma coisa pode estar errada, tá bom? Para poder facilitar a minha vida aqui, né, quanto à organização e planejamento aí dos pré-requisitos, eu criei uma ferramenta, né, que eu chamei aqui de OpenShift Cluster Provision Tools OCP, né? Eu chamei de Tools OCP. Estou batizei de Tools OCP, como é recente, não tinha conseguido ainda, né, afirmar aí esse nome aí para essa ferramenta. Qual é o objetivo dessa ferramenta? Vamos lá. Nessa ferramenta aí, eu vou adicionar todas as informações pertinentes ao cluster. Tá? Então, tudo que eu precisar para fazer a instalação do OpenShift, eu vou estar organizando aqui nessa planilha dinâmica, né? Inclusive, eu desenvolvi ela em Python e ela me ajuda muito porque quando eu preciso levar é, as informações lá para o System Installer, né? Que eu já vou explicar mais um pouco do que se trata, é, fica mais simples de não esquecer nada e ter certeza que eu vou estar colocando as informações corretas lá dentro do Assistant Installer para poder gerar ISO e seguir com a instalação, perfeito? Então, basicamente eu importo aqui, como eu já escrevi parte aqui do nosso é, da nossa planilha aqui de pré-requisitos, né? Eu vou importar aqui um JSON, só um minuto. Pronto. Pronto, aqui são dados fictícios, né? É uma POC que a gente está fazendo, tá? Então, eu vou usar aqui dados que são bem chulos, digamos assim, né? Então, a gente vai ser o cluster 2, né? A infraestrutura que nós vamos utilizar é a infraestrutura de Bare Metal, tá? É, a versão que nós vamos utilizar do OpenShift é 4.18, na arquitetura x8664. Domínio, né, um domínio fictício, já foi criado, inclusive, pela equipe responsável. Tá? O servidor
de DNS, tá? Inclusive tá errado aqui, a gente tem que mudar isso aqui. Deixa eu pegar aqui a informação correta. Esse aqui vai ser o nosso servidor de DNS, tá? E também o nosso servidor NTP, ok? Autenticação LDAP no momento não é necessário. Servidores compartilhados aqui, eu coloco aqui os servidores que nós vamos precisar para poder operar aí com o cluster, né? Então, dentro dessa Bastion aqui, né? Eu solicitei aí como um pré-requisito também para poder iniciar essa instalação, a criação de uma máquina Bastion. Tá? Então, o pessoal da equipe de infraestrutura instalou, né? E provisionou uma máquina virtual e instalou aí o Red Hat 8 nessa Bastion para que eu pudesse usar ela para chegar, né, no cluster que a gente vai estar instalando. Tá? Nessa máquina também eu fiz uma instalação do HProx, tá? E também configurei o HProx para poder ser o balanceador aí do nosso cluster. Tá? Eu não vou adentrar muito aí nos detalhes do HProx, até porque o objetivo aqui do nosso vídeo é mostrar aqui de fato como é feita a instalação aí do OpenShift, tá? Mas a princípio, nas instalações que eu faço, né, em bare metal ou virtualizado, eu procuro sempre criar o load balance, né, para que eu tenha o domínio aí da minha instalação, porque às vezes a gente precisa fazer instalação que o cliente ele quer que use o load balance da empresa, né? Normalmente tem um F5, um ADC aí na borda aí, né? E aí isso atrapalha um pouco, porque na hora de fazer um troubleshoot a gente quer entender melhor onde é que pode estar algum erro. A gente tem que ficar pedindo para o pessoal, de repente, até alterar a IP, fazer alguma coisa relacionada, alguma configuração relacionada a esse serviço externo. Então, nessa fase de instalação, eu procuro instalar o HProxy dentro da Bastion, tá? Fazer as configurações necessárias para que a instalação passe por esse load balance e chegue até o OpenShift, tá certo? Aí depois que finalizar a instalação, tiver validado tal, aí eu solicito uma janela de mudança para solicitar a alteração para o load balance do cliente. Tá? Então, o nosso load balancer, ele perdão, o nosso Bastion, né, e o nosso load balancer HProx, ele vai estar aqui nessa máquina aqui, esse IP aqui está errado, inclusive. Deixa eu até verificar. No 24. Ok? É, cluster OCP, né? Aqui eu defino, né, as entradas de DNS que eu preciso informar, né, para a equipe responsável, né, para qual IP que ela é, que essas entradas devem estar apontando, tá? Então, basicamente é isso, né? Esses IPs aqui também tá usando os IPs de outro cluster, então eu vou alterar aqui, né? Mas os IPs são o 13, o 14 e o 15, tá? É necessário também criar algumas entradas, é, algumas entradas de configuração do cluster, né? Então a gente tem essas três entradas aqui que a gente também solicita, né, a criação. Sempre que a gente precisa fazer o provisionamento do cluster, a gente precisa obrigatoriamente informar essas entradas aqui de DNS, tá? É, a API e a API int, ela precisa do reverso. Essa asterisco apps aqui, ela não precisa de reverso, tá? Então aqui também eu vou fazer um ajuste aqui do IP, porque ele tem que estar apontando para o nosso HProxy, que está na máquina baixa. A máquina baixa, ela está na 224, tá? 224, 224. Todas elas vão estar na 224 por enquanto, né, nessa fase de instalação, perfeito? Nós não vamos ter um cluster Ceph, então não precisa fazer nada. O sizing. O sizing eu até colocaria aqui, né, o tamanho das máquinas, mas
não vem ao caso nesse momento, tá? É, aqui em network, muito importante, né? Aqui nós temos aqui as definições e configurações que serão aplicadas no nosso cluster, tá? Então aqui é o Machine Network, né? A máscara de rede, né? Machine Network é a rede das máquinas, né? Então as máquinas elas se concentram aqui nessa rede, tá? E a máscara utilizada é essa. O gateway informado foi esse aqui. Eu acho que até está errado isso aqui, tá? Pelo que eu estou me lembrando, foi a rede é as 2520 nessa mais dois. Não, tá certo aqui. É isso mesmo. Não, é 2520. Pera aí, vou ter que dar uma analisada que não tá correta essa máscara aqui, não. Tá? Só um minutinho. Beleza, pessoal, já verifiquei aqui a máscara que a gente vai utilizar. É essa mesmo aqui, tá? 255, 255, 2540, né? Então a barra 23. O default já conferi também, está correto, tá? As configurações as definições de network do cluster, a gente vai usar as definições já, as básicas mesmo, tá? As default. E aí aqui nós temos aqui as configurações de rede das máquinas, né? Qual também é muito importante, né? Sabermos quais são os MAC addresses que vão ser utilizados na nossa instalação, né? Quais MAC addresses que cada máquina tem para poder receber a configuração do OpenShift, tá? Eu vou também verificar aqui, que eu não tenho certeza se é esses MAC addresses, já venho com essa informação. Beleza, pessoal, consegui aqui encontrar aqui os MAC addresses das máquinas. Então, primeira máquina 13 é essa, a 04 final, né? Vou pegar as outras. 5, 6. Beleza? A sequência mesmo, ó. Coincidência. É isso. É, vamos para o próximo menu aqui, né? Então, nesse menu de segurança, eu abordo aqui os acessos externos que esse repositório, que a instalação do Red Hat precisa ter liberado para poder estar realizando a instalação, tá? Então, isso eu informo normalmente quando a empresa ou o cliente não precisa, não pode estar liberando acesso full para a instalação. Eu recomendo sempre tentar argumentar de forma positiva é, a, a liberação completa da internet nessa fase de instalação, tá? Isso economiza tempo. Às vezes tem algum repositório aí que pode ter mudado de nome e a gente não tem essa informação ainda. Então, normalmente, eu peço para fazer essa liberação completa. Quando tem essa necessidade de fazer essa liberação parcial, eu, né, dou uma olhada na documentação, se tem alguma atualização a ser feita, né, nessa lista, e aí passo para a equipe responsável poder fazer essa liberação para a gente poder iniciar a instalação. Tá? A instalação só acontece com essas regras, né, liberadas. Perfeito? É, beleza, então, né, nós conseguimos aqui colocar aqui as informações do nosso cluster, né? E aqui tem uma revisão básica aqui da composição e informações desse cluster, né? Então a gente tem aqui uma configuração, né, o cliente POC Bradesco, Bare Metal, né? As configurações de rede, né? A gente tem tudo aqui, né, nesse dashboard, tá? As informações elas não ficam persistidas aqui dentro dessa ferramenta, tá? Então isso foi um pré-requisito que eu procurei estar atento, né,
para não ter, como é que fala? Para não ter risco de vazar algum tipo de informação de algum cliente, né? Então, se eu atualizar a página aqui, eu já vou mostrar para vocês, ele vai trazer os dados default aqui da nossa planilha, ele não persiste os dados. Então, sempre que eu fizer alguma alteração, né, na nossa planilha aqui, na nossa planilha dinâmica de pré-requisito, a gente precisa fazer o export, tá? Então, eu fiz aqui o export, beleza? Para guardar toda a alteração que foi feita, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui, né? Pode ver aqui que a gente tem aqui todas as informações, né, que a gente fez agora. E se eu atualizar aqui, ele perde todas as informações, tá? Para isso eu preciso vir e importar novamente. Aí ele já atualiza aqui rapidamente todas as informações que a gente colocou, tá? Então é isso, tá? Vamos partir. Na verdade eu importei aqui o errado. Ele pegou o que eu tinha importado antes. Mas enfim, eu vou pegar aqui, então, o que a gente fez o download agora, que deve vir já atualizado aqui, ó. Cluster 2, né? Que é as informações que a gente alterou de DNS, né? O nosso baixo também mudou de IP, então podemos ver que está tudo correto, tá? Eu até vou fazer um diferente aqui, vou exportar para outro lugar isso aqui. Beleza, eu fiz aqui o export, guardei aqui num outro diretório aqui para ficar mais organizado. Beleza, vamos voltar lá para o nosso diagrama, né? Então a gente já fez aqui, né, a leitura da documentação, né? Preenchemos a planilha aqui com o inventário, com os pré-requisitos, né? E agora vem a fase de validar recursos e credenciais, tá? O que significa isso, né? A gente precisa ter acesso a baixo, né? A primeira coisa é ter acesso a baixo. A gente precisa fazer, inclusive, a instalação do hproxy lá nessa baixo, né? Então, eu já tenho acesso a essa baixa, né? A equipe já me passou acesso a essa baixa, tá? E a nossa configuração do hproxy já está pronta, né? Aqui no etcd, no etc desse servidor, tá? Então aqui né, tem as configurações de front-end e de back-end, né? As portas que são necessárias serem habilitadas aí no hproxy, né? E poder estar fazendo esse balanceamento nas máquinas que fazem parte do cluster, ok? Tem algumas configurações que não são pertinentes a essa instalação, mas estão aqui configuradas, né? Estão aqui comentadas, ok? Vamos lá. Então, essa é a primeira, né? O primeiro check que eu faço, né? Para verificar se eu já tenho acesso abaixo para poder fazer essa configuração do hproxy e, né? Necessariamente preciso fazer, né? O acesso ao cluster a partir dessa máquina, perfeito? Então, voltamos aqui ao nosso diagrama aqui. A próxima fase é a preparação da nossa infraestrutura, né? Então, a configuração de IP, VLAN em cada node. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu acho legal falar sobre isso. Não é algo recomendado, né? Pela Red Hat, mas o que eu costumo fazer para evitar fadiga, né? Digamos assim. Antes de fazer a instalação do OpenShift e começar com a coleta das informações pertinentes aos pré-requisitos, eu instalo um Red Hat ou alguma outra distribuição nos servidores para poder fazer a validação da comunicação de rede dessas máquinas, se elas realmente estão acessando os repositórios externos, para verificar se elas estão resolvendo DNS, para verificar se as configurações de rede realmente estão de acordo com os requisitos do negócio, né, da, das aplicações que vão funcionar dentro desse cluster, né? Então eu preciso fazer essa validação antes. Eu gosto de fazer essa validação antes, né, com o sistema operacional. É evidente que se for uma infraestrutura aí de
de 130 nodes, né? Como eu já vi aí em algumas situações, não vem ao caso fazer essa instalação em todos os componentes, né? Control Planner, Infra e Worknodes, né? Assim, o que eu recomendo é pegar 3 de cada, fazer essa instalação e aí, dessa forma, fazer a extração das configurações de rede. Tá? Então, eu até uso uma ferramenta para fazer essa extração das configurações de rede. Vou até olhar aqui qual foi que eu usei da última vez. Foi. Só um minuto. Então, a título de conhecimento, né, eu vou rodar aqui essa ferramenta que eu mencionei. É o NM State CTL. Eu acho que não deve ter nessa máquina aqui, mas normalmente ela não vem default instalada no Red Hat, tá? Então, aí eu recomendo sempre fazer a instalação dela. NM State CTL. Tomar uma água, né? Acho que não é esse pacote aqui não. Deixa eu dar uma olhadinha em qual que é o pacote que se utiliza. Só um minuto. Então, muito bem. O nome do pacote, né, que eu oriento estar instalando é esse cara aqui, ó, NM State, ok? Então, yes aqui, beleza. E aí o nome do comando são nm state ctl show, então, acho que é show, então, help aqui, né? Não tô lembrando de cabeça qual que é não. De show network. Show. Show. Help. Aqui eu posso usar, né, especificar qual que é a interface, mas nesse caso aqui quero tudo. Pronto, aqui ele traz o YAML, né, de toda a configuração dessa máquina aqui, tá? Mas normalmente eu coloco dentro de um arquivo, né, teste so network.yaml. Eu ponho aqui cluster, não, bare metal 1, tá? Ou master 1, tá? Aí ele já coloca o arquivo dentro desse arquivo para mim, beleza? Eu acho que vocês, assim, eu tô só mostrando o funcionamento da ferramenta, né? É evidente que isso não precisa ser feito na baixo, né? Então esse é o comando que eu oriento ou eu executo a ser realizado após a instalação do Red Hat nas máquinas, né? Com esse intuito, né, que eu mencionei de fazer essa extração das configurações de rede, certo? Posso coletar MAC address, às vezes tem alguma configuração de bound, e aí daqui eu já consigo extrair e levar lá para o Assist Installer. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso diagrama novamente, né? Então, eu solicito também a criação do DNS, né? Isso aqui é baseado nas configurações lá do nosso formulário dinâmico. Eu passo para a equipe responsável pelo DNS as entradas que são necessárias ser criadas lá no ambiente, tá? E também depois que eles me dão OK, eu verifico, né? Verifico uma a uma
né, se realmente elas estão, se elas foram cadastradas, né, lá no DNS, né. Então, a nossa instalação de OpenShift, ela depende muito de certificado, né. Então, a comunicação entre os componentes do Kubernetes, do OpenShift, é feita 100% utilizando o certificado. E se o certificado, né, tiver com o DNS errado, perceber que tem alguma incompatibilidade, ele vai dar algum erro. Então, esse pré-requisito também é importante sempre estar realizando para a gente não precisar ter que refazer o cluster, entendeu? Então, normalmente, deixa eu ver, é o NS Lookup, vamos ver aqui, NS Lookup Master 1.cluster 2.portworx.com.local. Então tá certo, o Master 2 está certo, o Master 3 está certo. E também eu verifico aqui as entradas de aplicação, né? Então a API está certa, apontando para baixo, que vai ter o hprox. Apontando para o int também. E o apps. Ó, tudo certo, tá? Então, só para a gente tentar esclarecer um pouco, é, além das entradas de cada máquina, que também é necessária para poder instalar o cluster, a gente tem essas entradas especiais aqui, né? Essa daqui é a entrada da API do OpenShift, né? É onde é onde é feita toda por esse endereço que é feita toda a comunicação da, da API do cluster com o mundo real, né? Com qualquer tipo de interação que nós possamos a ter com o cluster é feita a partir dessa API, tá? Então, a API int é uma API utilizada para instalação, né, do cluster, tá? A API, né, essa daqui, ela roda na porta 6443. A API int, deixa eu dar uma olhada aqui no hprox. Aqui, ó, o hprox aqui, ó. A API int, ela está rodando na porta 22623, tá? Então é por essa porta aqui que é feita toda a instalação aí do OpenShift, tá certo? Vamos voltar aqui. Então eu falei aqui da API, né, que roda nessa porta 66443. Falamos também da API int, que roda na 22623, que é uma porta utilizada para fazer a instalação aí do cluster. Tá? E também temos a wildcard, né, a nossa entrada de wildcard do cluster. Né? Para que serve essa porta aqui? Essa entrada aqui de DNS, que aponta também lá para o hprox, ela roda na porta 80443, né? Então, a partir dessas duas portas, o OpenShift ele escuta pela porta do Ingress Controller, né? Então, seria mais ou menos a porta de entrada aí do nosso cluster, né? Mas mais para frente a gente pode estar detalhando mais aí sobre as especificidades aí do Ingress Controller, como ele funciona. Mas agora a gente vai se ater mais a instalação aí do nosso cluster, tá? Então, a gente conseguiu fazer essa validação aí de DNS, né? Constatamos que todos eles foram é, é, registrados lá no DNS, beleza? É bom também fazer a verificação do reverso dessas, dessas entradas, né? Então aqui a gente pode ver que vai ter, né, apontando para baixo, a gente vai ter uma, duas, três entradas, né? Então pode ver que a gente não tem a entrada
do wildcard, né? Essa entrada aqui é a única que não precisa estar colocando o reverso, tá? Vamos lá. Perfeito. A gente volta aqui agora para o nosso diagrama, perfeito? E as configurações de HProv eu já mostrei como é que tá, né? Também não vou entrar em detalhes, tá bom? Mas ela já está configurada. Como pode ver aqui, a gente está com o serviço já ativo, tá? Então, isso é um pré-requisito, olhar se o serviço realmente está ativo, tá? Aqui eu coloquei um resumozinho aqui, né, das portas utilizadas aqui por cada registro, né? Já falei sobre isso também, tá? Então, na fase 3 é a instalação, né, do nosso cluster. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa instalação, né? Eu vou abrir aqui, né, o nosso Red Hat Hybrid Cloud Console. Tá? Então, eu vou até voltar aqui para o início. Né? É importante, né, que você tenha acesso a essa console do seu cliente, porque você precisa fazer esse provisionamento a partir da console do seu cliente. Você vai fazer o ateste da secret do cliente nesse cluster, né? Inclusive vai habilitar a subscrição dentro também dessa console do seu cliente. Então você tem que ter acesso a essa console, é um pré-requisito, né? Solicitar o acesso a essa console, tá? Ah, vamos lá. Então, cluster list. Vou deletar aqui esses clusters aqui que foram um antigo teste que eu fiz, certo? E vou criar cluster, beleza? Então, data center, plataforma agnostic. Tenho usado muito esse tipo de instalação aqui, porque é o tipo de instalação que eu não dependo praticamente nada aí da infraestrutura dos clientes, tá? Então, eu gero a ISO, eu entrego a ISO para o cliente, ele roda lá na máquina física ou máquina virtual, o discover é realizado, e aí as máquinas aparecem aqui para mim, aí sim eu inicio as configurações e instalação que são necessárias para poder concluir com a nossa instalação. Então, eu uso muito essa plataforma Agnostic, tá? Eu recomendo utilizar também, justamente para não ter essa amarração aí. Então, o método vai ser iterativo. Então, esse aqui é o nosso System Installer, tá? Então, ele já pede de cara aqui o nome do cluster, né? Vamos voltar lá para a nossa planilha marota. Então, vem aqui. E já está todas as nossas configurações para... Eu poderia aqui editar o Post Secret? Poderia botar aqui o do cliente e numa conta minha aqui, da minha empresa, né? Poderia também fazer dessa forma, mas eu não recomendo dar mais trabalho depois que puder mudar isso, entendeu? Então, o ideal é que você consiga usar uma conta provisionada aí pelo cliente, tá certo? Então, as configurações de network vão ser estáticas. Não há necessidade de encriptar nenhum componente. Next. Você vai usar a VLAN? Sim, vamos usar uma VLAN. Vou até conferir aqui qual que é a VLAN que a gente vai usar. O DNS que a gente vai usar é esse aqui. Você pode ver que, tanto as coisas organizadas, é só copiar e colar. Não tem mistério, né? Então, as configurações de network, se não me engano, está aqui, ó. A gente vai usar a 23, ok?
O Gato que vai ser utilizado também é só vir aqui, ó, copiar e colar. Beleza, essa parte aqui está ok. Next. Aqui, né, é feita a configuração estática aí das placas de rede de cada host, tá? Então, nesse caso aqui, não vai ser necessário configurar bound, mas se fosse, né, ele já tem algumas opções aqui que pode ser utilizada, tá bom? Deixa eu ver aqui. E aqui nas configurações, né, de network, ele precisa sempre da... Quando é a configuração simples, ele precisa do MAC address e do IP. Né? Então, aqui na nossa configuração, aqui no nosso formulário dinâmico, nós já temos aqui essas informações, né, organizadas. Então, é só coletar, já copiar e colar, sem mistério. Né? Evita erro. Beleza? Então a gente revisa aqui sempre, né? Verifica se não teve nenhum erro humano. Então 213, 214, 215, né? O MAC é das 4, 5 e 6. Então, ok, beleza. Não vai ser necessário instalar nenhum operator nesse momento, tá? Eu até não recomendo fazer habilitar nenhum operator nessa fase de instalação. Eu prefiro fazer isso depois do cluster provisionado, tá? Isso aí é uma mania minha, tá? Eu não costumo fazer dessa forma. Então, recomendo assim também que se faça sempre a instalação de algum tipo de operator após a instalação, né? Mas aqui ó, tem vários operators que podem ser habilitados, tá? E aí fica a critério de cada um aí ter domínio para poder conduzir dessa forma, beleza? Next. Beleza, chegamos na fase de discovery, né? Nessa fase aqui eu seleciono qual tipo de provisionamento. Eu tenho usado esse full image, né? Mas já usei também o mínimo, tá? Mas tô nesse caso aqui eu vou usar o full image, tá? Então aqui eu tenho que colocar aqui a chave pública aqui do nosso SSH, porque a partir desse SSH que nós conseguimos acessar aí as máquinas, né, do cluster, tá? O OpenShift por default não utiliza usuário e senha para acessar a console. Então, se você acessar lá uma máquina virtual, por exemplo, né, e tentar acessar a console lá, botar, ele vai pedir usuário e senha normal, com qualquer outro sistema operacional, Linux, né? Só que não existe nenhum usuário e senha cadastrado para poder acessar essas máquinas. Tá? Todo o acesso é feito via SSH. Perfeito? Então eu vou pegar aqui né, o nosso nossa chave SSH, que também já foi gerada. Isso aqui, pessoal, é um lab, tá? Então eu vou destruir isso aqui tudo depois. Então tá aparecendo aqui algumas informações, que mesmo que se copiar não vai adiantar nada. Beleza? Então vem aqui, adiciona, né, a nossa chave pública. Essas informações aqui nesse momento não é pertinente, não é necessário fazer nenhuma configuração dessa, tá? Aliás, eu nunca precisei fazer, inclusive. E agora gerar Discovery ISO. Beleza. Então, pessoal, aqui a gente já tem, né, o endereço, né, para poder baixar a ISO e, e colocar lá nas máquinas físicas, no boot das máquinas físicas que vão receber esse cluster. Tá? Então, o que eu faço aqui, né? Alguns projetos, né, a gente tem acesso a iDRAC e nós mesmos vamos lá, baixamos a ISO, colocamos lá no boot
e aí acompanhamos todo o processo de instalação a partir da console lá da Hydraque ou de outros mecanismos de BMC que existem, né? E nesse caso aqui eu não tenho acesso, né, a essas máquinas. E aí o que, que eu faço? Eu passo para a equipe que tem acesso, que está responsável por esse assunto, né? Que eu acho até melhor porque evita, é, como é que eu posso dizer, somar, né, somatizar aí outras funções aí que não me cabem nesse projeto, né? Nesse caso desse projeto. Então eu copiei a ISO, né? E aí agora eu vou mandar lá para a equipe designada, né? A equipe que vai fazer isso aí para a gente, tá? Ah, então é isso, pessoal. Depois que essas ISO forem adicionadas lá no nosso, nas nossas máquinas físicas, é, elas vão começar a aparecer aqui, né? E aí a gente volta para a gravação para seguir aí com a instalação do cluster, tá? Ainda tem algumas fases, né? Que storage, network, review do cluster, que precisam dessa fase de discovery para poder dar seguimento. Tá? Então eu vou dar um pause no vídeo, assim que conseguir ter o discovery concluído, a gente inicia novamente. Muito bem. É, tudo bem, pessoal. A gente fez aqui o discovery aqui das máquinas, né? Agora a configuração, eu preciso definir qual tipo de rule, já coloquei aqui. Ela começa com autoassign, né? E aí eu defini que ela vai ser tipo control plane. Como só tem 3 máquinas, né? Ela vai ser control plane e worker, tá certo? Aí dou um next, feito. Aqui ele está dizendo, ó, que o SDA selecionado para multipath, né? É, aqui, ó. Então ele está selecionando aqui um dos discos que formam o multipath para ser o install disk, né? O recomendado é usar o próprio disco de multipath para poder fazer essa instalação, tá? Então, como pode ver, a gente tem aqui, ó, dois discos, né? Reservados para o multipath, e a gente seleciona para instalar no DM0, tá? Nas 3 máquinas deve ser feito isso. Beleza. Aí sumiu, né? Os alertas, então next. Então aqui eu vou dar uma pequena explicação aqui dos tipos de Network Manager, né? Esse Cluster Manager Networking, o próprio OpenShift cria e gerencia toda a rede do cluster, tá? Então ele define automaticamente subnets, VIPs, API, Ingress e todas as configurações de SDN ou então de OpenShift SDN. Tá? Então você não precisa configurar o balanceamento externo, porque ele mesmo instala um balanceador interno, tá? E é usado em cenários mais automatizados, né, com menos controle de rede pelo operador, beleza? O, esse user management network, né? Você que é o responsável por toda a configuração de rede externa do cluster, tá? Então você precisa criar manualmente o load balancer, né, que é o nosso caso. Então a gente criou o hprox, né? Então a gente precisa usar esse user managed network, né? Já que o load balancer foi a gente que configurou e tanto para a API quanto para o Ingress, que é a porta 80 e a 443, né? É isso. Então, nesse caso, a gente usa esse User Managed Network. Tá? Ah, usar User Advanced Network. Nesse caso aqui, a gente vai manter o padrão. Tá? Isso aqui são as redes de pods e de services. Enfim, né, a gente
nesse momento ele está dando aqui que é insuficiente. O que que ele está dizendo que é insuficiente para a gente analisar aqui direitinho? Ó, ele está dizendo que não está resolvendo aqui, ó. Mas a gente testou, né, isso aqui. Vamos verificar aqui de novo. Não estou conseguindo acessar agora aqui. Se consigo verificar o que aconteceu aqui. Retomando aqui, nós definimos que vamos utilizar aqui o User Managed Network, né? Aqui as máquinas elas já estão aparecendo em read, né? E aí o próximo passo é checar as configurações que foi definida para essa instalação, né? A gente tem aqui o domínio, o nome do cluster, a versão do OpenShift e algumas outras informações são pertinentes da instalação do cluster, ok? Clico em instalar e o processo de instalação inicia, tá? Eu vou dar um pause aqui no nosso vídeo, porque esse processo é um processo bem demorado. Assim que encerrar, eu volto a gravar. Muito bem, pessoal. Então, como podem ver aqui, nossa instalação já foi finalizada, né? Eu fiz a cópia aqui do config, do config e do kubeadmin, né? E levei aqui para o nosso servidor, né? Então, adicionei aqui o, o nosso kubeconfig ao ao diretório aqui do Kubernetes, né, para que a gente possa estar acessando o nosso cluster. Né? Estou tentando achar aqui o comando que eu executei, mas não estou achando aqui não. Bom, basicamente o que eu fiz? Aqui ó, eu copiei o kubeconfig para dentro de kube.kube/conf, tá? E aí com isso eu já consigo acessar aqui o nosso cluster, né? Nosso cluster agora está fazendo uma atualização aqui de um machine config de cron para a gente ter as datas sincronizadas, tá? Já vou explicar um pouco mais sobre isso. Se a gente der um get CO, ele deve também estar com alguns sincronismos já em progresso. Aqui, ó, como podem ver, a gente tem essa sincronização aqui em progresso. O que eu fiz, né? Eu criei aqui o YAML do cron, né? E aí apliquei esse YAML com as configurações de cron que vão ser aplicadas nesse arquivo aqui em todos os nodes, né? E agora ele está fazendo essa atualização nos nodes. Né? Então, como podem ver aqui, o Machine Config Pool ele está atualizando, né? E o Master 1 ele está dando scale, deu um scale dizer para nada, nenhum pode ser schedulado aqui nesse master, tá? Então agora é aguardar mesmo finalizar esse processo para depois começar, né, a aplicar o outro machine config pool.
que é um machine config pool de multipath, que na sequência a gente vai mostrar como é que faz, ok? Então, pessoal, como podem ver aqui, né, a gente terminou já que de aplicar o machine config do Chrome. Eu vou até mostrar para vocês aqui, vou acessar o Chrome para mostrar para vocês aqui que ele recebeu as configurações, tá? Agora eu fiz a aplicação aqui do multipath, né? Essa POC aqui a gente vai usar o multipath e então eu apliquei já aqui o machine config do multipath nos nós, né? Vamos dar uma olhada aqui se já começou a aplicar. Já começou a aplicar, né? Como podemos ver aqui, ó, né? Já está aplicando, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a configuração do, dos nós com a configuração do Chrome. Aqui, ó, tá apontando aqui para o nosso servidor de NTP, né? Então, realmente aplicou aqui a nossa configuração. Se a gente der um time ctl, podemos ver aqui que está sincronizado, né? E o NTP tá ativo. Esse era o nosso objetivo. Então é isso, pessoal. É, o que eu queria mostrar para vocês, né, era a instalação do cluster, né, que a gente chama de Day 1, né. O Day 2, né, vou ver se eu gravo em outro momento, mas basicamente a instalação é feita dessa forma, tá? Essas configurações de machine config são configurações feitas no Day 2, tá? Então, mostrei aqui só para poder fazer uma pequena demonstração para vocês, mas tem muita coisa ainda que precisa ser configurada. Eu diria que essa parte é a parte mais importante, né, de configuração do cluster, porque a gente precisa definir algumas estratégias, né, de como que a gente vai disponibilizar, por exemplo, né, o storage persistente no cluster, né, definir se vai utilizar a stack de log, se o registry interno vai precisar usar, por exemplo, é, volume persistente, né? Quantidade de replicas que a gente vai usar no Ingress Controller, tudo é configurável, né, nesse Day 2, certo? Então é isso, muito obrigado aí por ter acompanhado, tá bom? E em breve estaremos com novos vídeos.